como a ansiedade prejudica a vida espiritual do cristão. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos lá! Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda, é muito importante que você se inscreva para que você ajude a dar continuidade nesse projeto. Deixe o seu like se você gostou do conteúdo e compartilhe esse vídeo. Vamos lá! Primeiro a gente deve conceituar o que é ansiedade e o que é transtorno de ansiedade. Eu vou fazer isso aqui de forma muito simples. A ansiedade comum, todo ser humano tem. Exemplo, você tem uma entrevista de emprego marcada para tal dia. Antes desse dia chegar, você vai sentir ansiedade. Você tem uma viagem marcada para um lugar que você nunca foi, você vai viajar a primeira vez de avião, você se sente ansioso. Isso é normal. Isso é uma coisa totalmente normal na vida de qualquer ser humano. Agora, o transtorno de ansiedade são conjuntos de patologias psíquicas, ou seja, doenças psíquicas, que, é claro, vai desembocar também em doenças físicas. A pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela não vive o presente, ela só vive o futuro. Ela se preocupa com a conta que vai pagar, com o projeto que ela está elaborando, com a faculdade que vai fazer, e isso acaba trazendo transtorno para a vida psicológica dela, ao ponto dela não dormir bem, ao ponto dela passar mal, e como eu falei, vai desembocar em doenças físicas, como a arritmia. Tem pessoas que se sentem tão ansiosas e começam a ter arritmia, o coração fica batendo de forma desacelerada, fora do compasso, e outras doenças físicas também. Então eu queria trazer essa ideia para vocês, ansiedade comum e transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade atrapalha na vida espiritual do cristão? Sim, é claro que atrapalha. A primeira coisa que atrapalha é a produtividade na obra de Deus, a produtividade na igreja. Quando a pessoa está ansiosa, ela não consegue produzir no reino de Deus, ela não consegue se entregar totalmente ao reino de Deus. E outra coisa, mas por que ela adquiriu ansiedade? Muitas das vezes por conta de estar tão engajado na igreja, por conta dela estar tão ali preocupada com festividade, com congresso, com tanta coisa, que ela acabou regredindo. Ela estava produzindo muito e agora não está produzindo nada, porque ela adquiriu ansiedade por se preocupar tanto com congresso, com festividade. Outra coisa também, eu esqueci de falar, que pode produzir, causar ansiedade, é problemas familiares, baixa autoestima. Isso tudo produz, cria, traz essa patologia psíquica que é a ansiedade. Então, a primeira coisa que vai atrapalhar a sua vida espiritual, esse transtorno de ansiedade, é a sua produtividade no reino de Deus. Você não vai conseguir trabalhar na obra de Deus como você vinha trabalhando antes. E muitas das vezes o problema é a própria igreja, porque você se preocupou tanto. Você começa a pegar cargos, muitos cargos, começa a sobrecarregar, e isso vai gerar em você ansiedade. Eu já vi acontecer com pessoas próximas a mim. Pessoas que adquiriram tantos cargos na igreja, tanta coisa, que acabou sobrecarregando e ficou ansioso. Gerou aí o transtorno de ansiedade, vem outras coisas, vem fobia, fobias, vem tanta outra coisa, síndrome do pânico. Então isso é muito preocupante. A outra coisa que vai te atrapalhar é o teu relacionamento com o teu irmão. A pessoa que tem esse transtorno de ansiedade não vai conseguir se relacionar bem com o irmão. Não vai, porque ele vai começar a imaginar, às vezes imaginar coisas referente àqueles que estão ao redor dele, O ansioso às vezes quer adivinhar, às vezes, o que as pessoas estão pensando sobre ele, Estão falando mal de mim, estão fazendo grupo, estão fazendo cilada, uma linguagem mais evangélica, estão criando uma forca, estão cavando uma cova. Então isso vai atrapalhar muito o relacionamento com o irmão. Quem tem esse transtorno de ansiedade às vezes se isola, às vezes não quer se comunicar com o outro. E quem é muito ativo na obra e tem transtorno de ansiedade, as pessoas vão ver logo a mudança radical na vida dele. Se a pessoa se comunicava bem, estava ativo na obra, na igreja, de repente ela para tudo isso, alguém vai pensar assim, está havendo algum problema com o irmão, ele está com um problema, e muitas vezes é o transtorno de ansiedade, Ele fica ansioso ao extremo e não consegue se relacionar com o irmão. E a última coisa que eu quero falar para você é
que vai te atrapalhar na tua vida espiritual, quem tem transtorno de ansiedade, é a sua confiança em Deus. Exatamente. A pessoa ela não coloca mais a sua confiança em Deus porque ela se preocupa com o futuro. Né? Aí Paulo disse em Filipenses 4:6, por que vocês estão ansiosos, meus irmãos? Né? Aí Jesus também vai falar ali sobre as preocupações que as pessoas têm com o amanhã, né? O dia de amanhã não te pertence. Com comida, com bebida, com veste. Jesus vai falar da provisão. Então, quando a gente está nesse nível de ansiedade muito grande, esse transtorno de ansiedade, a gente perde um pouco da confiança em Deus. Porque se a gente está preocupado ao extremo, a gente não confia naquele que nos prometeu. Você vai acabar não acreditando mais nas promessas de Deus. Você vai dizer assim, quem tem transtorno de ansiedade, tá demorando muito, aquilo que Deus me prometeu, aquilo que Deus falou, não estou mais conseguindo acreditar nisso, e é tanta coisa para resolver, e a pessoa não consegue vivenciar o presente, não consegue vivenciar ali o que Deus está dando para ele naquele momento. Então essas três coisas vai prejudicar a vida espiritual do cristão. Né? A sua confiança em Deus, eu estou voltando, a sua confiança em Deus, o seu relacionamento com o irmão e a sua produtividade na igreja. Vai atrapalhar essas três áreas. E o que fazer, Elisama, para resolver essa situação? O primeiro passo, eu vou dar aqui a você um caminho, é você orar a Deus, mas também procurar um profissional, procurar um psicólogo. Mas sabe por que o psicólogo? Alguém diz assim, crente pode ir a psicólogo? É claro, gente, por que não? Né? Deus deixou a ciência para as pessoas, Deus deu a sabedoria aos seres humanos para que eles se ajudassem. Então, o que acontece no psicólogo? O que você vai fazer no psicólogo? Desabafar. Muitas vezes você não quer desabafar com a mulher, muitas das vezes você não quer desabafar com o esposo, muitas vezes você não quer desabafar com o filho, ou com um amigo da igreja, ou com o pastor mesmo. Você chega no psicólogo e fala tudo que você quer falar, né? Você bota para fora, descarrega, isso vai ajudar muito. Né, vai te ajudar bastante. Primeiro, você entra em uma vida de oração, propósito, né? Se quebranta perante o Senhor, desabafa primeiro com Deus, né? Chora, né? As pessoas pensam que a oração é algo formal, mas não há formalidade na oração. A oração é entrega, é quebrantamento, é falar a Jesus o que você está sentindo, o que você está pensando. Então, vai lá, ora a Deus, desabafa. Eita, quase derrubar o microfone. Desabafa com Deus. Bota o joelho no chão, bota a cara no pó, entrega a ele aquilo que você tá no coração e depois procura um psicólogo, né? Vai lá, desabafa com a pessoa, diz o que você tá pensando, o que você tá sentindo. Muitas pessoas, irmãos, querem dizer às vezes as coisas e não tem coragem de dizer na igreja. Problemas na igreja, injustiças que acontecem na igreja. Acontece, é claro que acontece, entendeu? E a pessoa não tem coragem às vezes de desabafar, de falar, né? Não tem coragem às vezes de falar com sinceridade para alguém. Aí você vai lá no psicólogo e rasga o verbo. Você vai se sentir aliviado. Às vezes a pessoa não recebe uma cura porque pensa que a cura às vezes vem diretamente assim, do céu. Vem do céu, é claro que vem do céu, mas Deus vai usar às vezes outra pessoa. Deus vai usar um ímpio, vai usar um psicólogo para te ajudar, vai usar outro irmão. Então procura um psicólogo, ore a Deus. Primeiramente você ora a Deus, conta tudo pra Deus, como diz aquela canção, procura um psicólogo e se abra, fale com Deus, deixa a coisa fluir, aquilo que tá te incomodando, problema na tua vida pessoal, familiar, problema na igreja, em todas as áreas, bota pra fora, grita, fala. Tá certo, meus irmãos? Era isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. E nós já estamos batendo a meta aí, quase a meta de 1000 inscritos. E eu quero bater essa meta aí. Honra e glória pra Deus, pra continuar ajudando as pessoas, pra que a minha voz, através do Espírito Santo, chegue a outras pessoas, tá certo? Graça e paz da parte do Eterno.